síndrome do pânico do escuro, sem motivo algum nessa vida para ter acontecido isso. Sim. Quando apagava a luz, ela entrava em desespero. A apometria é algo que trabalha o espiritual, o energético e a mente da pessoa. Se a pessoa tem o costume de, não julgando, né, mas de bebida em bar, vícios, ela tem que ter em mente que tem uma portinha aberta ali que ela pode estar sofrendo situações espirituais. No nosso quarto episódio de Dois Ponto Podcast Terapêutico, receberemos um professor e terapeuta que vem transformando vidas através da apometria. Morador de Guarulhos, ele atuou como instrutor de trânsito e técnico em eletrônica, mas atendeu a um chamado interno que mudou completamente sua trajetória. Atualmente, cursa fisioterapia. Desde 2018, trabalha como apometrista, auxiliando pessoas na limpeza energética. Ao lado de sua esposa, Letícia, é co-criador do Instituto Luz de Anges, onde ambos ministram cursos e formatações para terapeutas apometristas desde 2020. Prepare-se para um episódio profundo, transformador e cheio de conhecimento. Seja muito bem-vindo ao primeiro podcast que aborda técnicas terapêuticas similares pela perspectiva única do profissional entrevistado. Chamo aqui agora meu amigo e companheiro de jornada terapêutica, André Luiz. Olá, satisfação pela oportunidade de estar aqui com você, Renan, né? Um amigo aí que a gente não teve o contato ainda frente a frente, mas ter o contato espiritual, né, energético, né? E satisfação, muita gratidão aí por essa oportunidade aí, né? Com certeza é um reencontro, né, André? Sim, De com tantas, certeza. O de tantas pessoal pessoas que a gente podia encontrar, a gente se encontrou. Então, eu acredito muito que nada por acaso. Gratidão a você por estar aqui no Dois Ponto Podcast Terapêutico. Acredito que você vai somar muito com o teu conhecimento, com a tua experiência. E todo mundo que assistir aqui, inclusive eu, vai aprender muito com você. gratidão. Então, para nós começar agora, André, eu vou te fazer a primeira pergunta. Eu queria entender como que um futuro educador físico que deixou de ser educador físico para ser um fisioterapeuta se tornou um professor em apometria. Eu, por muitos anos, eu não buscava um caminho, né? E eu não me encontrava. Então, eu fazia determinados tipos de serviços, de profissões, mas eu não me encontrava, é algo que não me preenchia, né? Então, eu, certa vez, um questionamento, eu fiz uma consulta com uma amiga minha, eu fiz um questionamento, o porquê que eu sempre sigo esse caminho, né? E o caminho que eu não quero. Aí foi me dito assim, que enquanto você não descobrir ou entender o seu caminho, você sempre vai ficar nas estradas, né? Porque eu trabalhava eu fazia tudo que relacionado a serviço caía eu ficar dirigindo, seja Uber, seja atualmente eu sou instrutor de trânsito, né? Estou nessa transição aí. Era tecnoeletrônica de campo, que tinha que ficar na rua. E eu não entendia o porquê disso, né? Então, isso aí me pegou bastante, né? E então, eu não estou escolhendo o caminho. Eu estou indo aonde eu acho que eu sirvo ali. Então, demorou bastante para que eu pudesse entender que as minhas capacidades. Enquanto eu lógico que eu tinha alguma noção, mas eu não acreditava em mim, né? Então, de tanto eu digo bater cabeça, Uhum. aí eu entrei na educação física, né? Fazendo a faculdade de educação física, né? Ainda estou concluindo, já pedi, vou começar a
passei para a fisioterapia, Maravilhoso. né? Sim. E nisso, eu, sabe quando você entra no caminho, seu coração aquece, algo, o corpo arrepia, então é mais ou menos isso, né? Então isso aí me deu uma nova visão da vida, né? E eu, como já venho, antes de entrar nessas partes de cursos, eu comecei na apometria, né? Lá em 2017, mais ou menos assim, né? Comecei na apometria, né? Eu fiz o curso, frequentava um local lá, e diante de situações, eu e minha esposa abrimos um espaço chamado Luz de Ângeles, que fica aqui em Guarulhos, né? Recebemos aí o comunicado da espiritualidade para abrir esse espaço. E esse espaço é aberto para a gente começou com atendimentos, né? Fazia atendimentos, depois veio cursos, abrimos de quarta-feira um espaço onde as pessoas poderiam ir assistir uma palestra, depois fazer um tratamento energético e espiritual. E nisso aí a gente foi crescendo, já estamos no 12º curso de apometria, né? Olha só. E bastante atendimentos. E Então, isso reconforta a minha vida. esses cursos que você dão, quantos alunos mais ou menos vocês atendem por turma? Na média, umas 7 pessoas. Olha Não, só. não abrimos espaço para bastante pessoas, o porquê? O nosso curso é no final de semana, né? A Sim, parte da manhã, teoria, a parte da tarde, prática, né? perfeito. Então, se fosse uma turma de 30 pessoas, é, ia perder meio que o foco, ia perder, né, muitas pessoas. Então, a gente com menos pessoas, nós temos a possibilidade de atender eles, né, nas dúvidas, na parte prática, explicando individualmente cada um, né, passando para eles que, como eu um dia me mostraram que eu tinha capacidade, tinha um entendimento dentro de mim, eu estou tendo essa oportunidade agora. Então, com menos pessoas, eu acredito que a gente tem mais Qualidade um maior. relacionamento, uma qualidade maior, né? Perfeito. Sabe que eu estava ouvindo a tua história e é inevitável vir a parábola da Alice no País das Maravilhas, né? Quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer caminho serve. E quando a gente se conecta com o nosso coração e aquece o coração, quando você se te redireciona, é a certeza do teu caminho. E ficou muito claro que agora você está dando os passos largos naquilo que o teu coração clama. Isso é fantástico. Sim, é algo. Cada um precisa sentir uma vez na vida, né? Que Sim, sabe essa energia que passa pelo corpo, essa, essa explosão que às vezes dá no coração, sabe? Essa chama é muito bom. Então, eu passo para as pessoas no qual eu atendo, no qual eu dou o curso de apometria, também para os alunos que eu dou aula de trânsito, né? Mas estou terminando, estou nessa transição, hum, passar para eles que depende deles. Eu tento desconectar todas as crenças, traumas que as pessoas já chegam no local, falam, não vou conseguir, vai conseguir. E eu mostro para ela no primeiro dia que era capaz, né? Porque eu sei o que eu passei, então eu estou aberto, de coração aberto para ajudar essas pessoas. Então eu faço isso. Eu me digo que eu faço isso com maestria, porque eu gosto do que eu faço. E olha, é tão bonito esse amor que você tem em ajudar as outras pessoas, que Deus coloca os maiores desafios do André aos desafios que ele mais ajuda os outros. Você falou aqui, André, que as pessoas vão conseguir, que as pessoas têm dificuldade e encaram o problema. Antes de nós começar a gravar aqui, você lembra o que você estava falando? Então, a luz que você passa para os outros, ela já existe em você. Isso eu posso te dizer com maior É, certeza.
Exatamente. Até agradeço aí as suas palavras, né? Mas isso eu passo, não estou querendo me engrandecer, mas as pessoas têm que acreditar em si próprio. Então, se Sim, você tem capacidade de alguma coisa, se você passa com maestria e tudo certo, né? Aí você joga uma semente na pessoa, que a pessoa, ela mesma vai florescer essa, essa, essa semente, né? E depende da pessoa. nós podemos dizer que esse encontrar e caminho foi o maior desafio que o André enfrentou até chegar aqui? Foi. Foi porque eu sempre escutava que ele não vai dar nada na vida, né? Ele tá seguindo, como posso dizer, assim, ele não vai dar nada na vida. Ele vai ser uma pessoa que as pessoas ele não acreditavam em mim, né? E tem a gente que me apoiava, botava para frente, falava, André, você tem 1,94 de altura. Olha o seu poder, né? Então, e eu não acreditava em mim, eu andava encurvado, eu não queria ser maior que as pessoas. Isso aí me sabotou muito, Sim, me sabotou muito. Então, eu aprendi no decorrer da vida aí, né? Pessoas aí, amigos meus aí, terapeutas, que eu escutava, mas eu não repassava para o meu inconsciente. Eu só escutava, entrava aqui e saía aqui. Né? perfeito. No momento que eu acreditei em mim, aí as coisas começaram a florescer. E eu tenho que acreditar. As pessoas acreditam em mim, né? E eu não vou acreditar em mim. Olha, 1,94, 120 quilos. Eu tenho que. Oh, nossa, André, você tem que se impor. E eu não fazia isso. Não, eu era a crença, não, Deus sabe o que faz, esses Sim, tipos de situações, né? sim, Hoje não. Hoje eu falo, eu sou o André mesmo, sou bom no que eu faço, né? Não sendo, como é que é a palavra? Arrogante, nada disso. É porque eu estou me alimentando de positividade. Então, eu sempre falo isso para mim, que eu sou muito bom, eu sou bom no que faço, né? E eu também, uma coisa, eu não estou ajudando as pessoas, eu estou ajudando, quando eu faço com as pessoas, eu estou ajudando a mim próprio, eu estou me abrindo, eu estou aberto às novas possibilidades. Então, quando eu vejo eu vejo que a pessoa conseguiu, isso aí aumenta muito a minha autoestima. Então, eu estou me ajudando, eu estou quebrando meus paradigmas e minhas crenças. E como que tu se sente quando tu vê que tu conseguiu apoiar alguém e esse alguém tinha uma dificuldade e de repente ela superou essa dificuldade? Como que o André se sente? Ora, é, eu sempre, eu sempre vou voltar para mim nesse momento, porque quando, por exemplo, numa apometria, quando eu faço a apometria com amor e dedicação, né, para a pessoa, e a pessoa quando recebe o relatório e a explicação, e ela me relata, André, foi maravilhoso. André, é coisa que eu não falei nada para ninguém, são situações que você me fez enxergar algo que eu não estava vendo em mim. Então, é, isso aí, eu me volto ao passado, aqueles momentos onde as pessoas me, me julgavam, né? Eu me volto para aquele momento e vejo, ó, olha onde você levou muita pancada, mas olha onde você chegou. Sim. Então, e você está fazendo diferente do que fizeram com você. Então, isso aí fica até emocionado, né? Uau, Mas isso aí é grandioso. Eu maravilhoso, gosto André. de dar meus exemplos, Sim, para não falar de outras situações. Eu falei, vou dar meu exemplo porque eu passei por isso. tá Né? Eu certo. acredito que muitas pessoas passam por isso, simplesmente precisa de uma conversa amiga.
de 1 minuto, ela já modifica, né? Então a pessoa tem que ter uma energia, um magnetismo para que possa doar essas para as pessoas, né? Essa troca, né, André? Essa escuta ativa, a pessoa falar, depois a pessoa ser ouvida, É, trocar, né? Isso cada vez mais raro no mundo tão cotidiano de que tudo é rápido, tudo é ágil, tudo é para ontem. isso. André, eu quero entrar no assunto apometria. É, existem muitas crenças relacionadas à apometria. Quem não conhece até muitas vezes se espanta. Eu queria saber de você, como terapeuta que trabalha com apometria, qual que é a real potência dessa técnica? Se tu pudesse resumir isso, como seria? Olha, a apometria é algo que trabalha o espiritual, o energético e a mente da pessoa. Uhum, Então, isso, no jeito da apometria que eu trabalho, que eu e minha esposa trabalha, minha esposa Letícia, a gente trabalha, a gente até denominou de ressignificação de consciência. Por quê? Porque vimos que todo o processo de situações de vidas passadas, de obsessão, crenças, essas coisas, é alguma falha do seu, eu acho que do inconsciente, assim posso dizer, uhum, é alguma porta, eu brinco que é alguma porta aberta, tá? Então, a apometria que eu e minha esposa trabalha, a gente tenta, através de trazer situações para a pessoa, né, que ela possa enxergar ali no momento e entender que é muito fácil eu chegar e falar assim, ó, você está com o obsessor e retirou, tá? Mas é a modificação na mente da pessoa, perfeito. no ser da pessoa, como é que fica? Ela mudou, né? Ela vai, ela entendeu essa virada de chave que ela precisa fazer, porque se a porta está aberta, então o lance é com a pessoa, não é com o de fora para dentro. Então, esse questionamento do inconsciente, que as pessoas precisam entender que todo qualquer processo de mudança vai da própria pessoa, né? Então, as pessoas falam, tô com obsessor, tô com isso, tô com aquilo, tá, beleza, por que o obsessor tá aí? Como que Ah, chegou? como chegou? Porque, eu tô com dor de cabeça, eu tô com, eu tenho problema de prosperidade, eu tenho um problema físico, beleza, mas como é que chegou aí? O que aconteceu? Vamos tentar modificar? Então, eu e minha esposa, através da nossa experiência, né, que a gente, desde 2017, através da nossa experiência a cada ano, então a gente passa para a pessoa o início de alguma situação, né, e Perfeito. explica para ela, né, para que ela possa modificar através da própria atitude, né? Eu sei que não é fácil, porque eu passava com com terapia, assim, eu às vezes, me ajuda aí, né? Eu sei eu sei, mas precisa do primeiro passo. Então, Exato. a gente procura dar, junto com a pessoa, o primeiro passo para a pessoa entender. Perfeito. E eu vou complementar um pouquinho o que tu está dizendo. Nós estamos humanos. E nós estando humano, 5% das coisas que a gente pensa, fala, acredita é consciente. 95% é inconsciente. A consciência humana, ela limita nesses 5%. E o nosso inconsciente, ele tem um poder de co-criar, abrir canal. Toda pessoa é um canal, né, André? É, E quando a gente faz a apometria, a gente tem um relatório, até mais para frente o André vai explicar melhor, mas a gente tem um relatório de como está a minha vibração. A minha vibração, onde que ela está? Ela está no inconsciente. Nas minhas atitudes, naquilo que eu estou vibrando, naquilo que eu estou falando, no modo que eu estou agindo, nos meus pensamentos repetitivos. E se eu ficar nesses pensamentos, por exemplo, de ficar julgando alguém, consequências vão e consequências vêm. Nós temos um poder imenso de cocriação. Duvido
que alguém que esteja vendo aqui o podcast, às vezes pensou numa fruta. Queria comer uma fruta, estou com vontade de comer uma fruta, estou no trabalho, vou passar no mercado comprar a fruta. Esqueci. E de repente, simplesmente, do nada, alguém dá a fruta para a pessoa. Sim. Então, esse é o poder que o ser humano tem e ele é infinito, trabalhado. E o que que é consciência? Consciência é como eu estou agindo. Se eu tenho consciência que eu estou com um obsessor, por exemplo, e o André vai explicar daqui a pouco como que ele dá esse relatório e tudo mais, qual que é o comportamento que me traz ao obsessor? Quando eu começo a ter esse comportamento de novo, eu posso dizer, opa, eu não quero seguir esse caminho. Porque a gente fala muito em piloto automático, né, André? Sim. As pessoas falam assim, pô, já é dia. Hoje nós estamos gravando, por exemplo, dia 28 de março. Já passou 3 meses do ano. E o que que isso significa? Piloto automático, eu não estou vivendo cada dia no dia. Eu estou simplesmente acordando, comendo, dormindo, acordando, comendo, trabalhando. Eu estou na minha rotina. Eu estou simplesmente no piloto automático. E a consciência, essa abertura de consciência que a apometria ela abrange, que ela nos dá, limita nos 5% do ser humano ali. E é esse o poder que a gente tem para mudar. Exatamente. Esse, esse é o ponto-chave que todo mundo precisa ter dentro de si, né? Porque estamos no automatismo. Às vezes a gente, já estamos em março. Nossa, mas parece que foi ontem. Sim, Já estamos em março. Daqui a pouco já estamos no meio do ano, no final do ano. O que você fez, é, né? O que você mudou em si, né? Eu não gosto eu levanto cedo, vou trabalhar, não gosto do meu serviço, fico o dia inteiro, sai do serviço, volta para casa e vai ficar reclamando, achando que é algum problema de espiritual, é alguma coisa, algum karma, alguma coisa que eu preciso passar, que eu tenho que sofrer. Isso daí é crença. Você não precisa sofrer, não. Você tem que buscar um caminho. Você não pode ficar desse jeito aí. Aí começa, a pessoa não dorme direito, né? Acorda de manhã, parece que fez academia a noite toda, dores no corpo, né? Ansiedade, depressão. E a pessoa, em vez de procurar algum caminho, fala, eu só sirvo para isso. e aqui também a gente pode dizer, né, André? Nenhuma técnica terapêutica é solução. A gente vê muitas pessoas vendendo solução, né? Tanto em constelação familiar, quanto em apometria, quanto em massoterapia, quanto em qualquer outra terapia. Vender como solução, isso é um charlatanismo, é uma coisa que não existe. Porque toda técnica vai te expandir a consciência. E eu vou aproveitar aqui essa brecha para dizer o que é expandir a consciência, é eu entender o que eu estou fazendo, quais são as consequências e para o caminho que eu tenho que ir. Eu gosto de falar muito, André, que nenhum terapeuta ajuda ninguém. Todo terapeuta apoia alguém. O que é um Exato. apoio? Apoio é dizer, André, eu estou aqui. Se tu cair, nós vamos junto. Agora, quem vai fazer a força para o passo é o André. Sim. O Renan não vai fazer o passo para o André. Né? Eu trabalho muito com programação neurolinguística, né? Então, por exemplo, quando a gente faz uma apometria, quando a gente faz uma constelação, qual que é o próximo passo? A programação neurolinguística ela tem algo que é fantástico, que é pensamento gera uma ação que gera um hábito. E o hábito muda a realidade da pessoa. Vamos dar um exemplo. A pessoa quer ter uma vida mais saudável. Ela tem um pensamento de ter uma vida mais saudável. Né? Qual que é a ação dela? Ir para academia, fazer um esporte, se alimentar melhor? Quando essa ação vira um hábito, aí ela se transforma num hobby. E aí muda a vida da pessoa. Então, Aí, essa abertura de consciência é justamente isso. A gente tem a oportunidade nas terapias de abrir a consciência e entender o que está acontecendo no nosso inconsciente, nosso campo mórfico, nossas vidas passadas. E aí vai de cada crença de cada pessoa, né, André? sim. Mas o importante é isso, essa abertura
para a gente entender aonde quer chegar, aonde nós estamos. E aproveito a brecha aqui também para perguntar, para quem especificamente são os serviços do terapeuta André? Olha, o meu trabalho, que eu realizo com a minha esposa, é para as pessoas, como eu disse, que está com uma situação que seja de ordem física, emocional ou espiritual, né? Então, são essas três vertentes ela que domina a pode ser a humanidade no momento, né? Então, a pessoa pode estar em uma situação emocional. Vamos supor, vou falar um relato aqui de uma apometria, tá? Perfeito. Se você me permite. Não, iniciar. Chegou uma pessoa para te atender, né? Ela tinha síndrome do pânico do escuro, sem motivo algum nessa vida para ter acontecido isso. Sim. Quando apagava a luz, ela entrava em desespero, né? E tinha medo de barata. Ponto. Tá. Então, a gente foi atender ela e falou: "Tá, tem alguma coisa que aconteceu na sua infância?" E, não, não aconteceu nada, mas eu tenho. Enfim, então eu e minha esposa se reunimos, abrimos a frequência, né? Que eu chamo de abrir a frequência, né? Abrir a, a, a possibilidade do entendimento, assim, né? E vimos que, em determinado momento em vidas passadas, essa pessoa, ela foi um homem e que, através roubou ali num vilarejo antigo, né? Até em outro país, não era no Brasil, ela roubou o local e foi capturado essa pessoa, esse homem. Então ele foi julgado, foi preso, foi jogado no calabouço. Ponto, calabouço, lugar úmido, frio, escuro, passava bichos. Ele aí morreu ali. Então, dentro da apometria, a gente entende que quando a pessoa tem um trauma, a gente entende que uma parte dela, a parte energética dela, se solta e fica revivendo esse trauma como se fosse um looping temporal. Fica Sim. revivendo, 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 revivendo. Ok, então a pessoa desencarna, vai para o plano espiritual, passa os tempos lá e reencarna de novo com uma outra pessoa, um outro ser, uma outra essência. Mas no tempo e espaço, esse trauma ainda está ativo. Então, no decorrer da vida, devido a algumas situações que a pessoa passou nessa vida, ela se igualou frequência, com com a frequência dessa vida passada. Então, tudo que essa vida passava sentia, ela começou a sentir nessa vida. Então, medo do escuro, medo de barata. Ok. Então, aí é o ponto aonde se iniciou. Lembrando que essa parte de vidas passadas não é um espírito, podemos dizer que é uma memória. É uma memória, tá? Então, ela está no looping, tá? Então, na apometria, a gente identificou, tá? O que a gente faz? A gente tem, na apometria, tem as técnicas que a gente resgata essa parte, chama de fractal de alma, fragmentos de consciência, que eu gosto de chamar, né? Sim. Eu gosto muito dessa área. Então, a gente resgata e corta a ligação com essa pessoa atual, como que você tirasse um pendrive Sim. e desconectava. Então, essa parte que alimentava ela nessa vida é retirada, mas, consequentemente, ela, na vida atual, ela adquiriu pensamentos autoobsessivos, né? Então, o início foi retirado, aí precisa tratar essa parte da vida atual. Aí vai de pessoas e pessoas. Tem pessoas que, ó, aconteceu isso, isso e isso, mostramos para a pessoa, fala, nossa, tal, realmente eu sinto isso, tal, Uhum. e vai normal. A pessoa, no decorrer da semana, e vai normal. Mas tem pessoas que ainda fica nessa energia, mas não tem algo que alimenta ela mais. É o eu atual que
por crença, ficou muito tempo nisso, né? Então, isso é Certo. um exemplo que a gente de trabalho no qual fazemos. E nesse caso, André, te pedi, porque é uma pergunta minha mesmo, e acredito que quem possa estar assistindo também possa ter. Neste caso, com essa corta esse fractal, a pessoa simplesmente deixa, ela tem mais algo que ela tem que fazer? Como que funciona? No caso, eu tenho medo de barata, por exemplo, e me remeteu a essa vida. Nessa vida que o Renan está, pegando o teu exemplo, tem algo mais que eu possa fazer pela questão da consciência, conforme falamos antes, ou tá resolvido? Como seria daqui para frente agora? Eu tenho essa consciência, e agora? Então, você tem essa consciência do que aconteceu, o porquê que a pessoa entrou no problema do síndrome do pânico, não consegue ficar no escuro. Então, a gente mostrou com ela, ó, aqui foi o início, tá? Mas aí, como eu disse, ela desencarnou, reencarnou, tá vivendo uma outra vida, tá? Mas Certo. a pessoa traz traumas de outras vidas, né? E ela está meio inconsciente ainda, né? Então, no decorrer da vida, através de situações, de outros tipos de traumas, ela começa a emergir, tá? Então, quando a gente passa para a pessoa, ó, o problema inicial foi isso, tá? Mas nessa vida atual, ela cria como eu posso dizer, como uma auto-obsessão, onde ela mesmo alimenta essa situação, mesmo inconsciente, ela alimenta, fala assim, ó, eu sei que eu tenho que fazer, eu sei que eu tô limpo, mas às vezes a pessoa, ela não acredita nisso. Ela não acredita. Até um exemplo a pessoa quando vai tomar um remédio para ansiedade, né, aí chega o médico e fala, ó, agora vamos fazer o desmame, né? É desmame que fala, né? Sim. Vamos abaixar A a, frequência. do remédio, vamos diminuir. Só que a pessoa, aí quando acontece algo que possa ser um pouquinho mais forte, a pessoa vai lá no remédio de novo, porque ela está presa nesse loop que criou aqui. Então a pessoa precisa acreditar que que o remédio que ela está tomando, ela está no momento que ela está tomando, ela está aliviando a situação, Nós tá? Mas podemos quando dizer que, nesse exemplo, o remédio vira uma muleta, exatamente. uma dependência emocional. Exatamente. Às vezes o médico fala, você não precisa mais, mas a pessoa cria uma dependência que eu preciso do remédio. E às vezes a pessoa não precisa. Então, é um trabalho também, ó, como eu disse, consciente. A pessoa tem que ter a consciência que não preciso mais do remédio e acreditar nisso. Que o médico, se o médico liberou, ó, você não precisa mais. A pessoa tem que acreditar que Certo. o médico se o médico capacitado está falando isso, né? Mas só que a pessoa não acredita, a pessoa vai viver no remédio, vai viver no remédio, é uma muleta, né? É um amparo emocional que a pessoa acha que precisa daquilo. Deixa eu te pedir uma coisa. O que uma pessoa precisa ter para ser um terapeuta que trabalha com apometria? Posso dar um exemplo de onde eu comecei? Então, eu não conhecia a apometria, né? Então já fui da Umbanda, do Kardecismo, e algo que não me completava. Então, certa vez, ouvindo a palavra apometria, me chamou a atenção, tá? Então, fui lá, fiz o curso de apometria, né? E primeiramente, o que a pessoa precisa ter dentro dela? Se a pessoa vai lá, faz um curso de apometria e quer atuar com isso, primeiramente ela tem que ter confiança nela mesma. Ela tem que acreditar na capacidade que ela tem, tá? Para que. Por quê? Porque quando você vai falar com uma pessoa, até no começo, eu era até meio travado, mas quando você vai falar com a pessoa,
Você precisa passar para a pessoa uma confiança, se você passa para a pessoa, começa a gaguejar, ou você começa a ter situações no qual, eu acho que é isso. Isso aí começa a criar uma certa, um autossabotagem que a pessoa vê, eu acho que eu não sirvo para isso. Mas se a pessoa, em determinados tipos de terapia, exemplo da apometria, ela, vou fazer o curso que eu quero trabalhar com isso, eu quero atuar com isso. A pessoa tem que entender que se ela chegou até aí, porque ela tem capacidade. Porque através dos mentores dela, eles são intuídos, né? As pessoas são intuídas para fazer certo tipo de terapia, né? Até, um exemplo, os mentores se comunicam entre si para encaminhar para certas pessoas. Muitos casos, as pessoas chegam, nossa, eu estava procurando a apometria, eu sonhei com a apometria, e era até uma pessoa relatou, e era o nome de uma mulher. O, eu não entendi. Aí entrou na internet apometria, caiu Luz de Ângeles, sabe? Então, né? Então é algo que os mentores eles conversam entre si, indica a pessoa ali no momento que pode ajudar na a pessoa a se libertar de certas situações. Sim. Então, a pessoa que quer fazer apometria, né? Todo o que precisa ter confiança, acreditar em si mesmo e sabendo que os mentores estão ali esperando só uma abertura da pessoa para que a pessoa possa ter a possibilidade de atuar e ajudar as pessoas, né? Uau. Só a permissão para se permitir, podemos dizer, né? É, sabe? André, para quem não conhece o teu trabalho, como que são os atendimentos? Quanto tempo que leva? Como que ocorre a dinâmica? Como que é? Tá, eu trabalho faço a distância e presencial. Tá? Presencial, eu trabalho aqui, eu e minha esposa, aqui em Guarulhos, né? Sim. A gente tem uma parceria com uma clínica, né? Então, a gente trabalhamos aqui em Guarulhos. Então, a pessoa entra em contato, a gente marca um dia, um horário, para que ela possa ir até o local, tá? E então ela vai lá relatar o que está acontecendo. Tá? Então, mais ou menos demora em média 1 hora e meia, tá? Uhum. Pode assim dizer. A pessoa vai colocar para fora o que ela tem, né? Ela, é o momento ali que a pessoa vai poder ser ouvida, né? E também com a energia do local, né? Que é preparado, né? Então, a pessoa já vai também recebendo a limpeza, situações no momento ali, né? Então, a minha esposa, que ela trabalha no conversar com a pessoa, né? Trazendo, ela recebe as informações dos mentores e já vai relatando para a pessoa, ó, aconteceu isso, né? Então, vai esclarecendo a pessoa, abrindo a mente da pessoa de outra forma. E eu, que eu digo que eu faço o trabalho mais pesado, né? Que eu faço o trabalho de desobsessão, eu faço o trabalho de leitura energética da pessoa, né? De energética da pessoa, a vibração de sentimentos que a pessoa está no momento vibrando, né? Quais os sentimentos que está atuando nela, né? Eu faço a verificação também se a pessoa tem magismo, votos, contratos, pactos, enfim, eu faço essa verificação e a limpeza ali no local, né? Seja da pessoa e também da residência da pessoa, né? Porque não adianta atuar na pessoa e aí chega na casa dela que está meio bagunçado. Então a gente faz esse trabalho. Agora, o trabalho à distância não é online, tá, ainda, mas o exemplo, a pessoa entra em contato, eu peço o quê? Nome, data de nascimento e um resumo que a pessoa está passando. Então, dentro dessa situação
desse resumo, eu abro a frequência dela, né? E faço todas as verificações, as limpezas e orientações necessárias para que a pessoa possa ter o entendimento, né? E buscar através do que ocorreu ali, né? Para que ela possa ter a cura ou a mudança necessária, né? Que muitas coisas já começam a acontecer na primeira semana, né? E Né? me diga uma coisa, como que eu sei que o meu ambiente precisa de uma apometria? Então, quando você está na sua casa, começa a verificar como é que está o ambiente da sua casa. Às vezes a gente entra dentro da casa, tal, está no automatismo, né, como você mesmo comentou, mas Uhum. chega um momento, senta e sente o local. Todo mundo tem a capacidade de sentir. O local tem muitas brigas, o local tem muitas brigas, tem vícios no local. Depois que você ganhou alguma coisa, algum presente, um exemplo, depois que você ganhou um espelho, um exemplo, a casa, você começou a sentir algo diferente, então aí que está a que a pessoa precisa entender. Nossa, tem alguma coisa errada aqui em casa. Não estou dormindo bem, né? As coisas começam a dar errado, as pessoas começam a ficar doentes dentro de casa, principalmente os cachorros, os animais, né? Então, nisso aí você tem que usar, dar o alerta, vai ter algo errado, né? Então, esse aí é o primeiro passo para a pessoa entender que está precisando de alguma ajuda. Sabe que agora tu me fez lembrando uma história. Certa vez eu tenho dois Shih Tzus, né? E um gato em casa. E certa vez a gente recebeu a visita de um casal de amigos. Esses amigos chegaram, ficaram 1 hora e pouco. O meu cachorro teve giardia. Simplesmente do nada. E giardia, pelo mundo cartesiano, né? O mundo real que está aqui, tu tem que ir lá na fezes de outro animal, comer ou cheirar o teu contato para passar e pegar. Né? Tu me lembrou dessa história, isso é muito real. Porque querendo ou não, todos nós somos frequências, né? Somos energias, né? E nós carregamos pelo nosso inconsciente e pelas nossas atitudes, consciente ou inconsciente, o nosso campo mórfico, né? Isso a gente carrega. Sim. Tu poderia me dizer qual que é a maior não, ou qual que é a patologia mais comum que as pessoas apresentam que buscam apometria? No momento, o que está pegando mais no momento é a ansiedade e a depressão. Ela é o que tá mais gritante no momento, né? Essas duas vertentes aí, né? E a depressão ligada a situações do passado, que ainda está alimentando dentro da pessoa, né? Ansiedade, medo do futuro, né? Enfim, essa no momento é o que mais pega, né? Mas saindo assim desse desse caminho, também tem situações de prosperidade, tem situações de ordem física, Sim. né? De doença, né? Tem uma coisa que também a pessoa fala, minha vida não anda. Eu tô travado, eu não sei o que que é. Então, isso daí também é o que é Umas, mais, umas principais causas. as principais causas que chega mais pra gente, né? André, a gente falou muito de pessoas que têm situações específicas para buscar a apometria, tanto todas essas que você acabou de citar agora, mas existe uma contraindicação para o uso da apometria ou não? Bem, de todos os atendimentos que eu fiz, não vi nenhuma contraindicação, tá? Não teve
um relato, alguma coisa desse tipo aí que eu posso relatar que teve uma contraindicação, não. O que às vezes acontece, né, que a pessoa ela vai ouvir algo que às vezes ela sabe, mas não quer acreditar, né? Sabe que culpa muito a pessoa, mas ela quando fala que o foco, ela, né, ela não gosta muito, né? Porque, eu vim receber ajuda, mas é, e sempre culpando as pessoas ou situações, né, que é mais fácil do que assumir a própria culpa, né? Certo. Então, o que a gente pegou com a gente foi mais isso, né? Que a pessoa, eu não, enfim, eu não gosto, não senti efeito, esperava mais. Certo. O esperava mais é talvez falar o número da Mega Sena para a pessoa, Sim. ou tirar a dor dela, puxar para mim. Não é assim que funciona. Podemos dizer que ela estava esperando a solução, né? Pelo teu relatório, né? É, é E tu precisar sabe, solução, mas muitas das vezes as pessoas saem com a solução e na própria semana ela chega e já relata, nossa, eu estou dormindo bem, minha vida mudou, sabe? Mas, e como eu digo, é de pessoa para pessoa, tá? sim, Isso é, é isso autopermissão, né, André? A gente é se permi... autopermissão. a gente tem que se permitir a mudança, É, né? Tu sabe que no olhar sistêmico a gente tem um relato, por exemplo, numa sala de aula. Sala de aula tem o mais esperto, tem o mais brincalhão e com certeza tem o chato. E que bom que tem o chato da turma, porque ele carrega a chatice de todo mundo. O que eu quero dizer com isso? A gente só se conecta no externo com o que está no nosso interno, né? E muitas vezes essa rigidez de aceitar bate numa coisa chamada ego. Como nós estamos humanos, a gente muitas vezes usa o ego de forma equivocada, né? A gente se agarra muito em bens materiais, em diplomas, em conquistas, e a gente tem que lembrar que daqui a gente não leva nada a não ser as nossas experiências. E como o André mesmo falou no início, a nossa cura dessa e de tantas outras vidas, né, André? é, exatamente. Minha esposa fala que sempre quando começa o curso, ela fala aqui é a soma, chegamos num momento aqui, né, do curso, é a soma de todas as nossas experiências, né? Isso aí o início no qual ela coloca lá, né? Porque se você chegou aqui, é porque você teve várias experiências. E essas experiências podem ser boas ou ruins. Beleza. Mas quando a pessoa está buscando o caminho, e a pessoa tem esse propósito, ela quer, ela vai encontrar, né? Então, é isso, é a experiência, é a soma de todas as experiências. Eu só cheguei aqui porque eu passei por muitas situações, né? Porque se fosse talvez uma vida mais fácil para mim, talvez eu não estaria no ramo nem da espiritualidade, não Perfeito. sei, né? E é interessante também dizer aqui, né, que por mais que a gente expanda a nossa consciência, por mais que a gente tenha conhecimento, isso não significa que a gente não erre. Isso significa que a gente possa errar e ter a consciência de ver que está errando e parar de errar. Porque querendo Exatamente. ou não, não existe existe o falso profeta, né? Muitas vezes as pessoas elas têm a visão de que um terapeuta ele tem que se comportar como um monge, ele tem que ser perfeito, ele não pode errar, ele tem que dar o exemplo toda vez que ele está em público, que ele está vivendo, então tem que ter uma vida de um terapeuta. E, na verdade, não. O terapeuta é uma pessoa normal, não é mais nem menos do que ninguém. Esse terapeuta, Exatamente. esse terapeuta vai chorar, vai errar, vai se espernear, vai ter Vai dias de surtar. estresse, vai surtar, e tá tudo É, bem, porque a única diferença é a situação que eu estou enfrentando hoje. É minha, não é minha? Como reajo? Eu continuo agindo do jeito que eu estou agindo? Ou
eu simplesmente posso mudar o meu norte para as coisas mudarem. Então, a abertura da consciência é isso, né, André? Essa possibilidade de fazer o novo. Você falando isso, eu também eu vejo que as pessoas que estão no rumo da terapia, ela passa uma visão que, que são uma situação que você não vai alcançar essa pessoa. Então, então eu procuro passar, até você também, que eu conheço, você é o que é, né? Você não se coloca como um Deus supremo, ou algo que, eu vou te ajudar, mas você não vai poder me alcançar. Não, isso não existe, tá? Todo mundo pode e tem a capacidade de ser o que quiser dentro da sua, do seu caminho, né? Certa vez eu e minha esposa estava num local de espiritualista. Uhum. Aí disseram, nossa, tinha uma sala, né, que a gente chama sala de desobsessão. Então, eu falei, nossa, para a pessoa chegar ali dentro, ali, para trabalhar aqui dentro, nossa, a pessoa tem que estar num nível, sabe? Eu falei assim, meu, sabe, na época, quem falou até foi minha esposa, sabe? É tipo colocando a gente para baixo, achando que a gente não pode fazer isso, sabe? Então a gente não foi mais no local. Mas tem sim, locais e pessoas que agem dessa forma, Sim. né? Isso daí, então, tem um rapaz aí também que a gente trabalha com a gente, e ele tem uma mediunidade fantástica, né? E ele chegava no local e, ó, você vai ficar ali embaixo, você vai ficar ali fazendo comida, que eles entregavam a sopa no local lá, porque via a luz que ele tinha, a capacidade que ele tinha. Então, falou, peraí, se eu sou o chefe aqui, não quero ninguém acima de mim, né? Então, deixava a pessoa lá embaixo. Então, acredito que os terapeutas têm que mostrar para as pessoas que eu sou humano igual a você. Perfeito. Eu sou humano igual a você. Eu não sou de arcturiano, pleidiano, tá? Pode ter alguma situação desses locais, mas hoje eu sou humano igual a você. O que eu passei aqui, eu estou aqui aberto para que podemos seguir num caminho diferente, onde você possa se conhecer, ter o autoconhecimento, né? E procurar ser uma nova pessoa dia após dia, adquirindo novas consciências. Eu acho que é essa humildade, né? De não ser mais nem menos. A Sim, humildade de tu se olhar e ver, eu erro, eu acerto, eu tenho medo, eu tenho coragem. Eu olhar a minha vida, os meus erros conscientemente e querer melhorar. sim, Agora, existem padrões, existem pessoas, e como mesmo você falou, varia de pessoas para pessoas. Eu não quero olhar para as minhas dores, mas eu quero olhar para as tuas. Vamos olhar para as tuas? é, Então, muitas vezes, a gente tem que se igualar, porque eu só atraio o André com os problemas que o André tem, porque isso existe em mim. E se eu, como terapeuta, não olhei as minhas dores, como que eu vou apoiar o André nesse momento? Então, é isso. E é incrível porque a gente sente no terapeuta a verdade, a humildade, a luz, como mesmo tu dissesse agora nesse exemplo. sim. Porque, ó, eu já tive ansiedade, tomava homeopatia, sabe? Eu passei por várias situações. Eu sou um ser iluminado? Não, eu sou uma pessoa que me abri ao propósito de trabalhar com a espiritualidade, né, junto com os mentores, para mostrar para as pessoas que eles, todo mundo tem capacidade. E simples assim. Então, às vezes eu brinco, eu vou dar meu exemplo. Porque eu sei, eu estava no mesmo barco, né, e ainda tenho situações e sombras que eu tenho que a resolver.
e tá tudo bem, e se vamos seguir em frente. Sabe, isso aí é uma oportunidade que a pessoa tem de um autoconhecimento, uma evolução da consciência que é magnífico, né? Nossa, sabe, algo simples, nossa, ele chegou ali, eu posso, né? Fala, não, eu sou isso, eu sou aquilo, nossa, nunca vou chegar. Eles, a própria terapeuta barra as pessoas, né? Então, Certo. entendeu? E é incrível porque às vezes as histórias repetidas elas querem nos ensinar algo. E quando eu não quero aprender, essa história se repete. Na É, constelação a gente chama isso de emaranhamento, né? É um emaranhamento com a minha mãe, com o antepassado, com alguém que está lá atrás. Mas eu não quero olhar para isso. Então eu repito, 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 repito. E muitas vezes eu repito tanto por amor cego, por amar demais a minha mãe, que era tão daquele jeito que eu não gostava, mas eu ajo exatamente igual porque eu amo ela. Mas eu a sim. julgo. Isso é incrível. André, eu preciso te perguntar uma coisa. Como que o estilo de vida de uma pessoa influencia no campo espiritual? Ah, muito. É, eu digo que as pessoas que em atendimentos no qual eu faço, né, primeiramente a pessoa tem que entender o seguinte: se a pessoa tem o costume de, não julgando, né, mas de bebida em bar, vícios, ela tem que ter em mente que tem uma portinha aberta ali que ela pode estar sofrendo situações espirituais. Por quê? Porque do outro lado, por exemplo, do outro lado não existe bebida, do outro lado não existe o vício, cigarro, essas coisas. Então, quando você está nessa situação, né, de vícios, ou até intuído, porque isso aí é um ponto fraco seu, é, esses seres encostam na pessoa e vai junto. Porque quando a pessoa bebe, esses seres puxa o ectoplasma da pessoa, né? E tem o gosto da bebida, gosto do vício, né? Então, influencia bastante. Influencia bastante o que você o que você faz, o que você trabalha, as suas atitudes. Influencia demais. Isso daí pode ter certeza. E como a gente está no automatismo, a gente às vezes não enxerga e não sente o que está correndo com a gente agora. Nossa, não O dormi bem prazer, hoje. prazer momentâneo, né? Quer dizer, eu trabalho em algo que eu não gosto, mas eu não me dou a permissão de olhar para isso, para ver naquilo que eu gosto. Eu trabalhando naquilo que eu não gosto me dá uma tristeza e uma ansiedade, então eu me alimento mal. Eu me alimento mal, eu fico esperando o final de semana chegar para eu beber e conseguir esquecer essa sensação. A fuga, A fuga, obviamente, né? Todo vício é uma fuga. E quando chega na segunda, eu começo o meu ritual novamente. Então, a gente entende isso, né? E que para ficar claro que não é só a bebida, não é né? só a droga. Aqui eu vou dar mais um passo, tá? Em relação ao vício. Não existe nenhum ser humano que não é viciado. Por quê? Todo vício, por trás do vício, existe um trauma. Sim. E todo ser humano é traumatizado. A gente nasce traumatizado e nos separam da nossa mãe. E pelo contexto de cada vida, a gente vai tendo traumas. E temos que lembrar que todas as palavras que não colocamos dentro de uma caixa, cada um interpreta de um jeito. E cada um interpretando de um jeito, eu posso ter meus medos, meus anseios diferentes do André, por exemplo. E nesse quesito, até eu tomar café todas as manhãs, até fazer exercício, até tomar remédio, até assistir TV, qualquer coisa, é um vício. Porque é algo que eu aprendi lá atrás e inconscientemente eu fico repetindo. E André, você falou da bebida, né?
Tu sabe que ah, eu não bebo há não sei quanto tempo também, e esses dias eu estava folheando a Bíblia e eu me deparei com Provérbios 31, versículos 6 ao 7. Eu até procurei aqui no Google enquanto você falava para eu não errar. Então, eu vou lê-los aqui, ó. Aconselha dar bebida forte a quem está morrendo ou amargurado, permitindo que se esqueçam sua pobreza e miséria. Então, na Bíblia já está dizendo que o álcool é para você desassociar desse agora e para te levar lá para baixo, né? Então, é algo fantástico, pessoal, a marcação. Eu fiz uma caixinha de perguntas no Instagram sobre epometria, Certo. tá? Então, aqui a gente tem algumas perguntas, vamos lá. Tem de pergunta mais leiga a pergunta mais complexa. Vamos lá. A primeira pergunta, então. Já fiz apometria, recebi o relatório e lá dizia que eu estava fazendo ou recebendo magismo. Não entendo o que é isso. Pode explicar? O magismo, o que que ele é? É uma onda energética espiritual que é mandado para uma pessoa, ou seja, mentalmente, né, eu não gosto do Renan, então eu estou mandando um, um Uma, pensamento, uma energia, uma para vibração? uma vibração energética para a pessoa, tá? Ou através de manipulações de energia, de trabalhos espirituais negativo que é feito assim, né? De oferendas, essas coisas. Então, isso aí e também significa o magismo. Então, o magismo é formas de pensamento, o pensar em relação a outra pessoa ou manipulações negativas energéticas, né, de espirituais através de rituais que você manda para a pessoa. Então, o magismo seria isso. Então, quando a pessoa fala, estou recebendo magismo, né? Então, é dentro dessas duas situações, né? Ou alguém que não gosta dela está falando, nossa, eu quero, nossa, ela podia chegar e quebrar a perna, né? Podia ser assaltada, podia pagar o que ela fez para mim, e você está mandando um magismo para ela. Só que De você, forma consciente ou inconsciente? exatamente, está mandando um magismo. A pessoa só deseja, e o desejar é forte também. Não é só, vou lá, vou acender uma vela, vou fazer uma coisa. Não, é forte o pensamento. Né? Então, coloca um poder tão de ódio, de raiva nisso, que pega nas pessoas. Né? Então, o magismo, ela tem essas duas vertentes. Né? Ou é mental, que a pessoa manda, tá? Ou é um trabalho espiritual, através de rituais. Perfeito, Né? perfeito. E lembrando que magismo você manda para a pessoa, tá? Mas só que cria um elo entre vocês. Vocês, sabe? Então, tipo, eu mandei para o Renan. Então, eu Uhum. estou mandando, mas eu também vou ter influências negativas, né? Porque o pensamento gera vibração. Sim. E querendo ou não, tudo que nós fazemos volta para nós. Isso é É, fantástico. então, mandei para ele. Você mandou e também tá se conectando. Isso seria o automagismo? Ou algo nesse sentido? Não, não, automagismo não. Isso aí seria quando você tem um exemplo, uma raiva de uma pessoa, Sim. e seria talvez uma autoobsessão, que cria um pensamento fixo nessa pessoa que você não gosta. Então, e essa autoobsessão é como se fosse você mesmo que fica conversando com você, jogando ideias negativas contra certas pessoas. Né? Certo. Então, seria talvez um automagismo, uma autoobsessão, entraria nessa. Essa Né, linha. é, Interessante. Vamos a outra pergunta aqui. Quantos padrões podem aparecer na apometria? Pois já tive muitos padrões apresentados nas minhas apometrias.
Padrões? Padrões, eu acredito que seja vibracionais. Olha, o, no meu trabalho, eu procuro identificar padrões espirituais, padrões psicológicos, padrões de sentimentos e frequências energéticas. Eu faço essa, essa vasculha não, como eu posso usar a palavra, Varredura? essa varredura, né? Perfeito. Então, por exemplo, padrões espirituais, um exemplo. Eu faço a consulta lá, eu vejo que a pessoa tem, ó, apareceu um padrão de atividade no desdobramento. Tá? O que é atividade no desdobramento? É que quando a pessoa quando ela vai deitar, a pessoa não dorme direito, tem pesadelos, né? Acorda toda hora, né? Acorda de manhã, parece que fez um Iron Man a noite toda e não Sim. acorda bem. Então, é um padrão de atividades no desdobramento do seu corpo espiritual. Aí eu faço a verificação, a limpeza, o que está acontecendo. Né? Fala, você estava com uma carga energética espiritual, né, que estava atuando em você, que além de atrapalhar na sua situação aí da vida, também quando você deitava, você até certo, você quando você sai do corpo, você vai para onde você está vibrando. Se Uhum. a pessoa tá o dia inteiro vibrando guerra, raiva, essas coisas, quando ela sai do corpo à noite, ela vai o local onde ela está vibrando. Né? Então, o próprio umbral são vibrações, umbral são vibrações, né? São vibrações no qual existe vários tipos de localidade, né? Há relatos que a pessoa, quando a pessoa está vendo uma guerra, ela entra tanto nessa situação de guerra, quando ela dorme, ela se vê nesse local. É porque você vibrou, você atraiu, né? Então, tem esses tipos de padrões do desdobramento, de obsessão, auto-obsessão, de vampirismo, né, padrões de mediunidade contida, enfim, tem várias situações no qual a pessoa que eu faço a varredura e verifico, né, padrões de sentimentos. Ó, no momento você tem padrões no qual de relacionamento com o pai, tá? De raiva, de estresse, de abusos verbais, enfim, de de inimizades. Então, essa varredura que eu faço e passo para a pessoa. Né? Então, dentro do que eu faço, esses seriam os padrões. Esses, esses exemplos, por exemplo, você disse relacionado ao pai, né? Posso dizer que esse padrão vibracional é meu, porque eu baixei a minha vibração, a minha frequência, e casualmente foi no meu pai, mas poderia ser em outra pessoa, em outro local. Sim, questão com o pai, dentro do que eu faço, eu verifico que quando aparece relacionamento paterno, Sim. o relacionamento paterno seria com o pai e toda a linhagem do pai, paterna. Então, ela adquiriu crenças e adquiriu situações que a própria consideração, né, que você trabalha com isso, a pessoa está trazendo para ela. Né? Então, eu tenho algumas situações que passou de vô para meu pai para mim, estou passando para o meu filho, que tem dentro da linhagem paterna. Uhum. Né? Então, ó, você está trazendo situações que está dentro da sua linhagem que vem de pai. Pai, de a tia, avô,
os primos da relação paterna. Então, seria nesse sentido. E como é incrível, né? Você começou a explicar sobre pai e uma criança grita. Isso é campo mórfico, tudo faz parte. Tudo, É, tudo, tudo. Por que que a criança não gritou antes ou não gritou depois? Só quando você estava explicando relacionado ao pai. relacionado ao pai. Como é fantástico o campo. Vamos para uma nova pergunta aqui, ó. Tem um filho que se mudou para os Estados Unidos. Ele está passando por dificuldades iniciais de adaptação. Mesmo ele estando longe, é possível fazer essa técnica? E eu complemento essa pergunta. Se o Renan quiser encomendar uma apometria para a Ana, que é a esposa do Renan, é possível? Ou tem que ter a permissão dela? Como funciona? Ó, é possível, tá? Porque ele pode estar a milhares de distância longe, mas nós estamos num campo quântico. Então, quando a gente abre a frequência, independente de onde a pessoa estiver, a gente pode fazer a apometria. Ela sendo mãe dele, pode tranquilamente, tá? Você sendo marido da Ana, né? Você falou? Isso. Marido da Ana, pode, porque vocês são cônjuge. Agora, o único problema é, eu quero fazer com uma pessoa que teve um acidente em tal país que eu nem conheço. Aí não, porque aí você não tem uma intimidade com essa situação, né? Então a gente não, aí não pode ser feito, tá? Mas dentro que ela passou para o filho dela, que está passando necessidade, sem problema algum, porque além de ela ser mãe, né? Que isso aí já é Uma conexão muito forte. uma conexão muito forte, e a questão da distância não importa. Vamos para uma nova pergunta aqui então. Como manter a vibração sempre positiva? Eu medito, ouço mantras, mas sinto que sempre estou carregada. Olha, manter a vibração positiva 24 horas é impossível, tá? Essa é um dos pontos, tá? A pessoa pode ouvir mantra, o que mais que ela falou? Ouvir mantra, Meditar, meditar, tá? Mas e ela sempre está carregada, tá? Ponto, beleza. Aí tem que entender o porquê que está acontecendo isso com ela. perfeito. E aí nós temos que voltar lá para o início, onde que nós falamos sobre a consciência. Se eu conscientemente sei que eu estou carregada por isso e por isso e por isso, caso ela já deve ter feito a apometria aqui, qual que é o padrão comportamental que eu tenho que mudar que não mudei para voltar a ter, a me sentir carregada, né? Qual é a porta que está aberta, né? Eu até brinco que é, se a pessoa não consegue entender isso, é a mesma coisa que você jogar um sabonete dentro de uma pessoa que está na lama. Ela não vai se limpar, tá? Ela vai querer se limpar com sabonete, vai passar no corpo, mas ela não vai limpar, tá? Ela vai fazer uma meditação, mas ela não entendeu o foco, a porta aberta. Ela vai fazer banhos, isso ajuda? Ajuda, né? Mas tem alguma situação ali que precisa ser entendida, o porquê disso, né? Tu sabes que em uma das minhas formações, especificamente em olhar sistêmico complexo, que foi com uma alemã, e aqui eu honro ela dizendo o nome dela, que é a Cornélia Bonenkamp, ela sempre dava um exemplo que era assim: se uma pessoa está na lama, no, nos porcos, junto com os porcos, na lama, e chora que nem uma criança, como eu posso ajudá-la? Pegando uma cadeira, sentando ao lado e esperar que ela peça ajuda. A gente não pode ajudar ou apoiar, ou seja lá o que for a maneira, se a pessoa não permitir, não quiser. Exato, E se ela não quiser, solucionado está. Isso é exatamente. livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Não tem. A pessoa está esperando, 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 mas ela também tem aquela situação
que a pessoa acha que a pessoa está se afogando e pede a Deus, me ajuda, aí joga uma boia, aparece alguém com um barco esticando a mão, não, Deus vai me ajudar. Aí morre ali, chega lá em cima, Deus, você não me ajudou, eu dei tanta coisa para você, você estava esperando a mim. Então a pessoa não enxerga isso, a pessoa enxerga só um salvador, A né? solução, né? A solução. Vamos para mais uma pergunta aqui. Temos mais 3. Vamos lá. Como que vibrações e intenções podem afetar este plano? Sou leigo no assunto. Como vibrações e intenções podem afetar É, esse plano? acho que aí a gente já falou um pouquinho, né? Podemos falar um Falou pouquinho um mais. pouquinho, né? Porque, por exemplo, a pessoa, por exemplo, a pessoa acorda cedo e vai trabalhar no local que não gosta, né? Ou fala, nossa, dinheiro é sujo, dinheiro é aquilo. Então, você está mandando uma vibração Sim. e essa vibração volta para você. Então, você acorda cedo, pega ônibus, aqui em São Paulo é 2 horas no ônibus, chega para trabalhar o dia inteiro, um perrengue total, sai mais 2 horas, chega em casa e você não vê o dinheiro, né? Então se você está mandando a vibração que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é isso e aquilo, então o universo está te mandando o que você vibrou. Então, o seu comportamento, os seus pensamentos, suas atitudes, ela influi no campo no qual você está vivenciando. Perfeito, André. Perfeito. Mais uma pergunta aqui, seu André. Eu posso usar a apometria para minha empresa? E mais, eu posso utilizar essa técnica para uma pessoa desencarnada? A apometria para a empresa, sim, tá? Porque vamos verificar o que está ocorrendo. Ah, minha empresa não está indo, minha empresa aconteceu isso e aquilo. Então, pode ser situações que espirituais, sim, e daí ocorre, né? Que Uhum. sabe? Situações energéticas, né? É, De, de lá dentro, se o chefe, o problema é que o chefe, o cabeça do local, ele tem que estar bem, se ele desanima com o local no qual, exemplo, tem uma loja, nossa, chega lá, não, eu não vou vender nada, né? Eu não vou vender nada, então não vai vender. Ou se não, teve uma situação de inveja ou de que outra pessoa manda, que entra dentro do magismo, né? Que pode fazer assim para residência, não para residência, que você falou agora, é para a empresa. para a empresa, sim, tem como fazer, sim, uma apometria para identificar o que está ocorrendo no local e passar para a pessoa possíveis modificações que ela precisa fazer, né? E a outra Entendi. pergunta foi qual? E a outra pergunta, só um complemento da empresa, onde uma ou mais pessoas estão junto em prol de algo, formam um sistema. É, E um sistema é formado por pessoas que são energia, que são vibrações. Então, é. obviamente que a apometria ela pode ajudar empresas, né? Pode Até um se for, colaborador, né? Mudar a sua sim, vibração que está lá dentro, não condiz mais com a empresa, isso dá intriga, por exemplo, né? sim. Só um relatinho de apometria, se for permitido. Claro. Diante disso, fizemos a consulta. Eram 2 sócios, né? Então, um trabalhava demais, um trabalhava menos. E o que trabalhava menos sempre pegava o dinheiro. Então, começou a desandar a empresa da pessoa, né? Aí, passou por consulta e verificamos que, em uma outra existência, eles foram sócio também, só que um passou a perna no outro. Então, eles vieram nessa vida e tiveram o reencontro e abriram uma nova situação para aprender uma situação diferente. Eles erraram no local, né?
Então, a gente passou. Então, diante disso, então a gente entendeu e a pessoa entendeu que a empresa não estava indo para frente porque ele estava se permitindo é, continuar uma coisa que deu errado na outra vida, Sim. né? Então, para ele, a sociedade não era uma coisa boa com outro rapaz. Então, até depois de um tempo, ele entrou em contato comigo, ele falou assim, ó, eu através da amizade, né, eu desfiz a minha sociedade, abri um negócio próprio e eu está fluindo, né? Porque a pessoa, se ela continuasse nessa situação, ia quebrar como aconteceu na outra vida. Ia vir de novo e acontecer a mesma coisa. Então, são situações que a pessoa precisa entender e compreender que precisa de uma mudança, mas não sabemos a mudança. Então, por isso que entra a apometria, né? A gente busca esse entendimento. E a Certo. outra pergunta? A outra pergunta é: posso utilizar essa técnica para uma pessoa desencarnada? Olha, Boa essa já. pergunta, hein? Hã? Muito boa essa pergunta. Muito boa. Então, tem pessoas, tem situações que. Exemplo, meu pai desencarnou, tá? Então, e ele não aceitando esse desencarne, ele vem e fica aqui. Sim. E para ficar aqui, ele precisa de uma energia. Então, ele usa a energia do próprio familiar. Então, a pessoa começa, de novo, dores no corpo, insônia. Por quê? Porque está sendo sugado. Só que a pessoa que está aqui não está fazendo por mal, mas só que essa que desencarnou, então, que está aqui no momento, e teoricamente está fazendo mal para a pessoa. Então, na Prometei, a gente faz o encaminhamento, né? O resgate, o encaminhamento desse ser, né? Mostrando que às vezes eles nem sabem que desencarnou. Eles nem sabem, não têm consciência disso, né? Então, a gente faz o encaminhamento e para que ele possa seguir no qual ele precisa passar na erraticidade, né? E na espiritualidade. Incrível, incrível. Vamos à última pergunta aqui, então. Nunca fiz apometria. Li que é uma técnica de desdobramento. O que seria isso? Então, na apometria, o pessoal chama de desdobramento de corpos, né? Tá? Mas isso aí é uma situação que foi no início, que ele desdobrava os corpos, os 7 corpos, né? Que é o. Agora não vou me lembrar todos aqui, mas é o corpo etérico, corpo mental inferior, mental superior, enfim, no caso, todos são 7, tá? Uhum. Então, o que é o desdobramento, tá? É abrir a frequência desses corpos. Exemplo, o corpo mental inferior é onde fica as emoções, aonde é ali que fica a maior situação das pessoas. Então a gente abre a frequência e verifica o que está acontecendo. Então a gente acessa esse corpo mental inferior, que fica o corpo das emoções, e a gente consegue trabalhar em cima disso, né? Eu vou usar a colinha aqui para nós deixar o conteúdo completo e redondo. Então, Sim, é o corpo físico, corpo físico, 405 na frequência Hertz, é 480, 405. Corpo duplo etérico, corpo emocional, corpo mental inferior, corpo mental superior, corpo búdico e corpo atômico. sim, esses mesmo. Perfeito, perfeito. André, dando mais um passo aqui para o nosso podcast e chegando na sua conclusão, ou na última parte, qual que é a maior frustração do terapeuta André Luiz?
Maior frustração. É. Tu, como profissional, Puxado, hein? olha que maravilhoso isso, você está buscando lá no teu inconsciente. Maior frustração. Olha, essa pergunta é forte e às vezes ela pode vir de vários caminhos, né? Vários locais. Uma frustração que eu tenho é eu eu ter eu ter posso dizer assim demorado devido às minhas crenças demorado eu estar numa situação que eu estou agora e eu futuramente vou estar em uma situação melhor ainda. Por quê? Eu sempre escutei que sobre espiritualidade, que ó, você é isso, você é aquilo. Então passar e também na parte profissional, ó, faz isso, faz aquilo, tenta. E eu ficava de braços cruzados, Sim, um, esperando que um dia ah, ia ganhar um prêmio, tudo ia se resolver. E não aconteceu isso. Então, a frustração que eu tenho talvez seja de ter demorado ter entrado nessa onda onde eu estou agora. Então, seria. Mas não culpando o meu eu do passado, o André, porque ali ele não tinha condições de um entendimento que eu tenho agora. Então, eu não culpo ele. Mas eu poderia estar numa outra situação, né? Porque, exemplo, eu estou com 50 anos. Então, eu, e, é, e desde 2017 que eu comecei essa caminhada, seja espiritual ou profissional. Então, eu poderia ter, né, visto isso com carinho antigamente, mas era o momento que eu estava, né? Então, acho que a maior frustração seria isso, né? E a maior frustração, pensando no futuro, é eu não continuar o que eu estou fazendo, não passar para as pessoas um sentido, né? Como passaram para mim, e essas pessoas passar para outras pessoas, né? Então seria também uma frustração de meu trabalho não estar sendo digno, né? é, mas com certeza foi no tempo certo. Foi no tempo É, que tu se permitiu e quem sabe você tinha que ficar todo esse tempo, entre aspas, de braços cruzados, como você mesmo disseste, para chegar onde você chegou. É um é, caminho de um rio, não podemos lamentar as curvas que ele dá, né? Mas assim as é, águas que chegam. igual o Chico Xavier fala que a gente não pode fazer um novo fim, mas podemos fazer um novo recomeço. Então, Perfeito. cada dia é um novo despertar, né? Então você me disse aqui que a frustração futura seria se todo esse conhecimento, todo esse passado e bastão não fosse seguido em diante. Então, isso quer dizer que essa sua maior realização como terapeuta, que trabalha com apometria, ou Sim. terapeuta apométrico, A maior realização hoje que eu sei, que eu vejo as pessoas com qual dei em atendimentos, em curso, até saindo um pouco da apometria, mas do aluno de autoescola que chega do zero e depois eu vejo na última aula que, ó, show de bola, você venceu e tem a prova final que você vai vencer. E passar na prova de primeira, isso daí
é magnífico, né? Então é algo é, é, que enche o coração de alegria e a autoestima, né? E até no curso, que às vezes no curso não são nem alunos mais, são uma equipe, né? São pessoas que estão ali trabalhando juntos, somos uma equipe. Então, isso aí é a maior felicidade que eu tenho, né? E perceba como a autoescola lapidou o mestre que tu é hoje. É, Incrível. Se você pudesse dar um conselho para as pessoas que estão vendo esse podcast, que conselho seria? o conselho que eu dou para as pessoas que estão aqui nesse momento aqui assistindo o podcast é, primeiramente, acreditar em você mesmo. Não deixar qualquer pessoa ou situação, tá, podar a sua luz, tirar de você a sua energia que você tem. Então, o conselho que eu dou é isso. Sempre acreditar em si mesmo, tá? Não espere que as pessoas precisem acreditar em você para que você possa acreditar em você mesmo. Não, sempre acredite em você mesmo, tá? Você vai errar, você vai cair, mas você vai se levantar sabendo que você tem capacidade de ser tudo o que você pode ser dentro do seu merecimento. Então acredite em você mesmo. Isso aí é o maior conselho que eu posso dar e o que eu passo para as pessoas. Maravilhoso, André. Para nós finalizarmos, como que as pessoas podem te achar? Então, tenho até colocar aí depois, eu vou te passar para você colocar para mim o meu Instagram, né, da Luz de Anjos, né? Luz de Anjos, a Casa da Apometria, né? Legal. Tem ali, né? E tem os nossos telefones, né? Que é o 11, né? Que é de São Paulo, né? 981 17 32 61, tá? Falar com o André, né? Minha esposa. Então, Maravilhoso. estaremos felizes aí para poder ampliar aí essa situação de novas consciências aí, né? De autoconhecimento para as pessoas e poder promover aí uma ajuda necessária para a pessoa usar como trampolim e voar. Perfeito, André. Nós vamos botar todas essas informações aqui na descrição, no YouTube. Também vamos deixar embaixo o teu arroba, aqui embaixo do teu rosto, aqui vai ficar tudo certo. E para finalizar, agora sim, a tua última palavra, se você puder transmitir tudo isso que a tua alma, a tua luz transmite em uma palavra, que palavra seria? Plenitude. Maravilhoso. André, gratidão por aceitar esse convite. Eu sei que para ti foi um desafio enorme. Você se saiu maravilhosamente bem. Você rompeu um limite que só estava na tua cabeça. Então, meus parabéns por isso e muito obrigada por todo o teu conhecimento que você compartilhou com todo mundo que está vindo aqui. Eu sou lisonjeado por ter essa aula que você deu para nós aqui hoje e muito obrigado mais uma vez por aceitar esse convite desse projeto doido que estou fazendo. Tá? E eu que agradeço, né? Agradecendo a espiritualidade de ter abrido esse caminho, né? Esse leque aí com você. Agradecendo a você também aí, né? Pela nossa amizade aí que a gente tem aí, né? E final do ano estarei aí de Legal. férias, a gente vai se ver aí, né? Vai. E, então, agradecendo a todos, quem sabe na próxima, vou trazer minha esposa, que ela tem bastante conhecimento, que ela pode relatar aí, né? E vai ser muito, muito interessante, né? Com Então, certeza. agradeço a todos que estão acompanhando aí, tá? Eu espero ter colocado situações claras aí de entendimento para as pessoas aí, né? E estou aqui aberto à disposição aí, precisar de mim, já sabe quem eu sou, como eu sou, se precisar de mim, estou à disposição aí, né? Agradecendo a espiritualidade, com muito amor, com muita alegria, muita paz. Gratidão aí a você e a todos. Gratidão, André. Um abraço, beijo no teu coração
E a gente encerra agora nosso quarto episódio do 2 pontos podcast terapêutico. Beijo no teu coração, segue o canal, se inscreve, curta esse vídeo. Um abraço.